Olá, muito bom dia, que é o pastor Israel, terça-feira. Vamos meditar hoje no livro de Atos, capítulo 23, verso 11, diz assim esse texto. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, pois de modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Muito bem, convido vocês a compartilhar esse vídeo, a comentar, dar um joinha para que mais pessoas tenham alcance, porque quando você faz isso, as plataformas divulgam mais e entendem que isso é um conteúdo relevante. Essa mensagem aqui é Deus falando com Paulo. Paulo está preso porque ele pregou o evangelho, ele falou que Jesus é o Messias, que Jesus ressuscitou, Jesus foi morto pelos judeus e ressuscitou, e isso trouxe uma ira e um ódio da liderança judaica, né? Principalmente dos saduceus, os fariseus, os herodianos, estavam todos revoltados contra Paulo, por ele estar pregando esta verdade. E Paulo se encontra preso por causa disso, mas é interessante que tudo isso está acontecendo pela vontade de Deus. Esse versículo nos dá pelo menos 4 lições que nós podemos observar aqui. E a primeira é a soberania de Deus. Eu sempre estou enfatizando aqui e vou enfatizar em toda a Bíblia essa questão da soberania de Deus. Deus está no governo de todas as coisas. O que estava acontecendo com Paulo não era fruto somente do desprezo e do ódio dos seus inimigos. Deus estava usando o desprezo e o ódio dos seus inimigos para fazer a vontade dele. Então a soberania de Deus está aqui presente. Paulo não estaria preso se Deus não quisesse que ele estivesse. Isso é um ponto que nós temos que entender. Deus governa. O segundo ponto aqui fala da providência de Deus. Deus é o provedor. O mundo existe porque Deus provê. Mas Deus também é o provedor individual do ser humano. E essa provisão de Deus para a nossa vida, nem sempre nós a vemos de forma positiva. Por exemplo, Paulo estava preso, Paulo foi às vezes apedrejado, Paulo foi perseguido, foi injuriado, estavam planejando a morte de Paulo. A providência de Deus, ela trabalha de uma forma que molda o nosso caráter. Não é só aquela providência assim de atender todas as minhas necessidades positivas, mas a providência de Deus vem para atender a minha necessidade real, a minha necessidade espiritual. E muitas vezes eu preciso ser provado, eu preciso ser testado. E Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele permite fatos e acontecimentos que trabalhem o meu caráter. Isso é a providência de Deus, a misericórdia de Deus. Assim, Deus pode trabalhar na vida de uma pessoa com enfermidade, trabalhar na vida do outro com desemprego, trabalhar na vida do outro com algum tipo de problema, assim como Deus pode abrir as portas para melhorar a sua vida financeira, para curar a tua saúde, enfim. A providência de Deus deve ser entendida sempre como um cuidado zeloso de Deus, ainda que eu ache que está ruim, mas Deus está no controle. E o terceiro ponto aqui desse texto mostra a missão e o testemunho, né? Deus estava convocando, Paulo, você foi minha testemunha aqui em Jerusalém e eu quero que você seja testemunha lá em Roma, capital do Império Romano. Ou seja, da mesma forma que você testemunhou aqui, eu quero que você testemunhe lá. E testemunha aqui é aquela pessoa que fala o que vê, que ouviu e que morre por ela. E Paulo era uma dessas testemunhas que glorificava a Deus dessa forma. E Deus fala assim, você vai levar a minha missão, você vai levar o evangelho para fora. Ou seja, a missão a missão do evangelho é para o mundo inteiro. Não é só para os judeus, não era só para os samaritanos, não é só para o Brasil, é para todas as nações. A missão tem que ser levada. As pessoas precisam entender que existe um Deus verdadeiro, um Deus único, um Deus que salva e que todos os demais são falsos. Por último, o texto nos mostra coragem e fé. Com a presença de Deus na vida de Paulo, Paulo se encorajou, ele se sentiu motivado e a sua fé aumentou ainda mais. Então lembre-se, por mais difícil que seja a situação que nós estejamos passando ou as circunstâncias que nós estamos vivendo, Deus está presente conosco ali. E se Deus está presente comigo, como diz o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, a presença de Deus me encoraja e a presença de Deus te encoraja. Que Deus te abençoe. Que você tenha um ótimo dia na paz de Cristo e viva o Evangelho do Senhor, dando bom testemunho dele. Amém.